Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal dedicado a compartilhar informações valiosas e importantes sobre o processo de imigração para os Estados Unidos. E olha, essa série de vídeos não poderia acontecer sem a consultoria da Gettner Torres, um escritório de advogados de imigração que ajuda muitos imigrantes em sua jornada rumo à naturalização nos Estados Unidos. Acompanhar os clientes nesse processo é uma das partes mais gratificantes do trabalho deles. E olha, desde a orientação inicial até a preparação dos documentos e a representação legal, eles estão comprometidos em oferecer suporte abrangente e garantir que seus clientes cumpram todos os requisitos necessários. E hoje nós vamos discutir justamente um dos momentos mais significativos da vida de um imigrante, a naturalização, a obtenção da cidadania americana. A naturalização é um marco importante que põe fim a uma jornada e dá início a uma nova vida como cidadão dos Estados Unidos. Para muitos imigrantes, esse é o objetivo final, o momento em que se tornam legalmente reconhecidos como membros da sociedade americana. Durante o processo de naturalização, o imigrante demonstra seu compromisso com os valores e princípios dos Estados Unidos, além de cumprir os requisitos legais estabelecidos pelas leis de imigração. É uma oportunidade para celebrar as conquistas individuais e os desejos, de se tornar parte ativa da comunidade americana. Mas antes de a gente começar, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Bem-vindo ao canal do Imigrante Consciente. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês informações sobre um dos processos mais importantes para os imigrantes, que é a naturalização, também conhecida como a obtenção da cidadania americana. Vamos começar falando sobre os requisitos de elegibilidade. Antes de iniciar o processo de naturalização, é fundamental compreender esses requisitos estabelecidos pelas leis de imigração dos Estados Unidos. Alguns dos requisitos comuns incluem residência contínua. Geralmente é necessário ser um residente permanente, uma pessoa que possui um green card dos Estados Unidos por pelo menos 5 anos, ou 3 anos se você for casado ou casada com um cidadão ou cidadã americano. Presença física. Você deve ter estado fisicamente presente nos Estados Unidos, então não adianta você ter o green card e estar morando fora dos Estados Unidos. Você tem que estar presente, não é só ter um endereço, durante a maior parte do período. Em outras palavras, por exemplo, metade dos 5 anos, 2 anos e meio dos 5 anos, você tem que estar morando dentro do país. Conhecimento da língua. É necessário demonstrar proficiência básica na língua americana, na língua inglesa, incluindo a capacidade de falar, ler e escrever. E você viu, que eu falei língua americana, é porque quando a gente fala língua inglesa, a gente pensa no inglês britânico, eu pelo menos penso. Então a gente acaba fazendo essa pequena confusão, mas é inglês de qualquer jeito. Conhecimento da história e do governo dos Estados Unidos. É preciso demonstrar conhecimento sobre a história, sobre a Constituição, sobre o sistema de governo dos Estados Unidos por meio de um exame de cidadania. Bom caráter moral. Olha, você deve mostrar ter um bom caráter moral, cumprindo todas as obrigações legais e pagando os impostos corretamente, viu? Olha, quem quiser se tornar um cidadão americano deve atender a esses critérios para ser considerado elegível para prosseguir com o processo de naturalização nos Estados Unidos. É importante consultar as leis e regulamentos atualizados e buscar orientação legal especializada para poder garantir a compreensão correta e precisa desses requisitos de elegibilidade. Processo de aplicação. Vamos lá. O processo de aplicação para a naturalização envolve o preenchimento e envio de um formulário, o formulário M400, que é a aplicação de naturalização. Nesse formulário, você vai fornecer informações pessoais, detalhes sobre sua residência nos Estados Unidos e vai responder perguntas relacionadas à sua elegibilidade. É importante preencher esse formulário com precisão e fornecer todos os documentos comprobatórios necessários. Além disso, você vai precisar pagar uma taxa governamental de aplicação e fornecer suas impressões digitais para fins de verificação de antecedentes criminais. Uma vez que a sua aplicação seja aceita, você vai receber uma notificação de entrevista, sendo a próxima fase. E vamos falar dessa próxima fase. Entrevista e testes. Após a revisão do seu formulário, você vai ter agendado uma entrevista com um oficial da imigração no estado onde você reside. Durante essa entrevista,
O oficial vai revisar suas respostas, vai verificar os documentos e vai fazer perguntas adicionais sobre sua elegibilidade e história de imigração. É importante ser honesto e fornecer respostas precisas. Além da entrevista, os candidatos à naturalização também são submetidos a um teste de cidadania, que avalia o conhecimento do candidato sobre a língua e a história e governo dos Estados Unidos. Você viu que não é mole não, né? Esse teste pode incluir perguntas sobre eventos históricos, direitos e responsabilidades dos cidadãos e outros aspectos relevantes. Então, é essencial se preparar para o teste, estudando material fornecido pelos serviços de imigração, praticando com perguntas de amostra. Só para vocês terem uma ideia, são só 10 perguntas, mas você tem que acertar 6. Se você acertar 6 logo de cara, você já passa. Se não, vai ter que ir até acertar 6. E se não acertar dentro das 10, vai ter que fazer de novo, né? Vamos lá. Para aumentar suas chances de sucesso no processo de naturalização, eu vou te dar algumas dicas e estratégias úteis. Você vai ter que estudar diligentemente. Então, dedique um tempo para estudar a língua, para estudar a história e o governo dos Estados Unidos. Utilize os recursos online publicados, livros, matérias, tudo fornecido pelos serviços de imigração para poder se familiarizar com os tópicos relevantes. Pratique o idioma inglês. Além de estudar o conteúdo, pratique suas habilidades no idioma, conversando com falantes nativos, assistindo a programas, filmes, tudo em inglês, sem legenda, e lendo livros ou artigos em inglês. Isso vai ajudar a melhorar a sua fluência e compreensão durante a entrevista. A USCIS, misturei tudo, né? A USCIS também publica uma lista de vocabulário e perguntas em inglês para você usar nos seus estudos. Prepare-se para a entrevista. Faça uma revisão completa do seu formulário N400 e esteja preparado para responder as perguntas sobre sua história de imigração, trabalho, família, histórico criminal e outras áreas relevantes. Pratique suas respostas e esteja confiante durante a entrevista. Esteja atualizado. Mantenha-se informado sobre as leis de imigração e quaisquer mudanças nos requisitos de naturalização. Tem um monte de leis sendo propostas, algumas já estão em andamento e, tem muita coisa para mudar. Isso vai ajudar você a evitar surpresas e garantir que sua aplicação esteja de acordo com os regulamentos mais recentes. Considere contratar um advogado de imigração. Um advogado especializado em imigração pode fornecer orientação personalizada, analisar a sua elegibilidade, ajudar você a se preparar com documentação correta, representar você durante o processo de naturalização. Ter o apoio de um profissional experiente pode aumentar suas chances de sucesso. Após a aprovação da sua aplicação de naturalização, você vai ter a oportunidade de participar de uma cerimônia de juramento, onde você vai fazer um juramento de fidelidade aos Estados Unidos e receber o certificado de naturalização. Esse momento marca oficialmente sua cidadania americana. Após se tornar um cidadão dos Estados Unidos, você vai ter vários direitos e responsabilidades, como o direito de votar em eleições, o direito de viajar com o passaporte americano, a elegibilidade para cargos públicos, entre outros. Você também vai ter a obrigação de cumprir com as leis do país e respeitar os direitos e liberdades dos demais cidadãos. Aliás, agora é hora da gente saber as vantagens e desvantagens de se tornar um cidadão americano. Direitos de cidadania plena. Como cidadão americano, você tem direitos plenos e igualdade perante a lei, incluindo o direito de votar nas eleições e participar plenamente na vida política dos Estados Unidos. Segurança de residência permanente. Ao se tornar americano, você não precisa se preocupar em renovar seu status de imigração ou perder sua residência. A cidadania é permanente e oferece maior estabilidade e segurança. Liberdade de viagem ilimitada. Como cidadão americano, você tem a liberdade de viajar para qualquer lugar do mundo com um passaporte americano. Proteção consular. Os cidadãos americanos têm acesso à proteção e assistência dos consulados e embaixadas dos Estados Unidos em qualquer país do mundo em caso de emergências, perda de documentos ou outras situações adversas. Oportunidades de emprego e benefícios.
Alguns empregos e benefícios governamentais estão disponíveis exclusivamente para cidadãos americanos. Tornar-se um cidadão amplia suas oportunidades de emprego e acesso a programas de assistência, seguro social e benefícios públicos. Patrocínio familiar mais amplo. Como cidadão americano, você pode patrocinar um conjunto mais amplo de familiares para obtenção de status de imigração nos Estados Unidos, incluindo pais, irmãos e filhos adultos casados. Proteção contra a deportação. Ao se tornar cidadão americano, você não está sujeito à deportação, a menos, é claro, que tenha obtido a sua cidadania por meio de fraude ou conduta ilegal grave durante o processo de naturalização. Embora a naturalização traga várias vantagens, também há algumas desvantagens a serem consideradas. Vamos para a lista. Processo complexo e demorado. O processo de naturalização pode ser complexo e demorado, exigindo a apresentação de documentos, pagamento de taxas, conclusão de entrevistas, testes e mais coisas. Requisitos de elegibilidade rigorosos. Existem requisitos estritos de elegibilidade para a naturalização, incluindo requisitos de residência contínua nos Estados Unidos, conhecimento da língua, conhecimento da história, do governo dos Estados Unidos, além de outros critérios específicos. Custos financeiros. O processo de naturalização envolve taxas significativas que podem tornar esse processo um pouco oneroso. Tem taxa de inscrição, taxa biométrica e outras despesas relacionadas. Alguns candidatos vão sentir no bolso. Renúncia à cidadania anterior. Alguns países não permitem a dupla cidadania, o que significa que, ao se tornar cidadão americano, pode ser necessário renunciar à cidadania anterior. Implicações fiscais. Tornar-se um cidadão americano pode ter implicações fiscais significativas, incluindo a obrigação de declarar renda globalmente e cumprir as leis fiscais dos Estados Unidos, mesmo se você residir em outro país. Juramento de lealdade. Como parte do processo de naturalização, você vai precisar fazer um juramento de lealdade aos Estados Unidos, o que pode criar um conflito de lealdade com o seu país de origem. Risco de perda de cidadania. Pois em certos casos, cidadãos naturalizados podem ter sua cidadania revogada se for descoberto que eles obtiveram a cidadania por meio de fraude ou ocultação de informações importantes. Complexidades de dupla cidadania. Se o país de origem permitir a dupla cidadania, podem surgir desafios burocráticos e administrativos ao lidar com questões legais e obrigações fiscais em dois países. Então é importante avaliar cuidadosamente as vantagens e desvantagens da naturalização antes de iniciar o processo, levando em consideração sua situação individual e suas prioridades pessoais. A naturalização é um marco significativo na vida de um imigrante, concedendo a cidadania americana e todos os direitos e privilégios associados a ela. No entanto, o processo de naturalização pode ser complexo e exigir uma preparação cuidadosa. Ao entender os requisitos de elegibilidade, o processo de aplicação, as entrevistas e os testes exigidos, você vai estar melhor equipado para enfrentar essa jornada. Lembre-se de se preparar adequadamente, estudar diligentemente, buscar ajuda profissional se necessário e estar confiante em suas habilidades. Boa sorte em sua jornada rumo à cidadania americana. Muito obrigado por assistir a este vídeo. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para poder receber mais informações e atualizações sobre imigração. E não esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Também não deixe de comentar ou fazer perguntas. Nós adoramos isso. Obrigado pelo seu apoio ao Imigrante Consciente e até o próximo vídeo. Este vídeo foi elaborado apenas para fins informativos e não substitui o aconselhamento jurídico individualizado. Recomenda-se buscar orientação legal de um advogado de imigração para obter informações específicas sobre o seu caso.